É por esses e outros motivos tristes e lamentáveis que eu criei esse canal no YouTube, o Puto Yacaputo, e também por esses motivos mesmos que eu recentemente publiquei o meu e-book intitulado A Filosofia Pragmática da Nação Vimbundo. Prestem atenção nessa entrevista da televisão pública de Angola intitulada Poliglotismo, onde falaram sobre a importância de falar mais de uma língua ou mais de duas línguas, ou seja, falar várias línguas. Prestem mesmo atenção que línguas eles se referem num canal de televisão pública. Hoje vamos falar sobre idiomas, vamos falar sobre poliglotismo. Os nossos convidados já cá estão para podermos também saber técnicas e descobrir como ser fluente, como ter esta habilidade e capacidade para poder falar mais de uma língua, mais de um idioma. E está connosco para este tema de segunda-feira, Kama Richard Sampson. Muito boa tarde, que é linguista. Pode usar o microfone, por favor. Boa tarde, obrigado. Bem-vindo ao nosso programa. Agradeço mais uma vez. Muito bem. E está connosco também Luís Pacheco, que é poliglota. Boa tarde e bem-vindo. Olá, muito boa tarde e obrigado. Nós agradecemos a vossa presença e por terem aceito o convite para aqui estarmos e podermos também levar alguns segredos para a nossa audiência de como podem dominar fluentemente mais de uma língua. E estamos aqui com o Luís. Luís é nosso convidado nesta tarde, é poliglota, fala 6 línguas de forma fluente também e tem apenas 22 anos de idade. Luís é, sem sombra de dúvidas, uma inspiração também para outros jovens e por isso mesmo está aqui connosco para poder partilhar parte desta experiência e deste conhecimento também. Luís, antes de passarmos a palavra ao professor, queremos só saber exatamente que línguas tu falas, além do português e o inglês. Bem, para lá do português e inglês tem o espanhol, tem o francês e tem o mandarim, né? E por último o coreano, que é a língua falada na Coreia do Sul. Muito bem. Nós estamos aqui com o Luís, que tem apenas 22 anos, professor, e já tem esta habilidade fantástica, é poliglota, fala mais de 6 línguas. Quando falamos de alguém que tem esta habilidade e que tem esta competência também, estamos a referir-nos que a pessoa deve falar, escrever, ou seja, deve ter todas as competências linguísticas para ser considerado poliglota. Sim, de facto, porque teoricamente entre nós, considerando aqui o senso comum, basta falar mais de uma língua, a pessoa é tida como poliglota. Mas a ciência linguística nega isto. Para que seja poliglota, é preciso falar fluentemente, mas de 4 línguas. E quando falamos de falar fluentemente, que aspectos devem ser tidos em conta? É ter o domínio das 4 competências linguísticas que nos levam à quinta. Então, eu tenho um texto, consigo ler, não é? Consigo exprimir, consigo falar, consigo escrever, consigo compreender. São as 4 competências linguísticas que nos levam à quinta, que é saber fazer. Muito bem. O saber fazer que está muito associado a todo um processo de aprendizado também. Professor, se olharmos para aquilo que é a nossa realidade em Angola, nós estamos aqui com o Luís, tem 22 anos, fala 6 línguas de forma fluente. É uma realidade em Angola. Os jovens têm esta apetência, procuram por falar mais de um idioma? Ok. Devido às condições sociais, sobretudo alguns empregos que façam com que os jovens dominam a língua, temos sim alguns jovens. Uhum. E temos que identificar também as vantagens, não é? Luís, partilha connosco que vantagens na prática tu sentes por seres poliglota? Bem, na verdade, essa é uma experiência, digamos que única, assim por dizer. Porque este é um mundo que eu aconselhava qualquer jovem tentar experimentar. A minha teoria é, toda pessoa, ou qualquer um cidadão, devia pelo menos, para além da sua língua materna, para além da língua que é falada no seu país, tivesse o domínio de pelo menos mais uma. Suponhamos que em Angola a nossa língua oficial não seja a língua portuguesa. Suponhamos que em Angola a nossa língua oficial seja o francês. Então, tu devias pelo menos aprender o inglês. E se for vice-versa, conforme o caso da África do Sul, por exemplo, que a língua oficial é o inglês, que pelo menos aprendas o inglês, pelo menos, o francês no caso, né? Uma controvérsia. Por que disso?
porque a língua abre-nos oportunidades. Porque em Angola nós temos como língua oficial o português e graças ao inglês que eu aprendi, me deu a oportunidade de mergulhar naquilo que é o mundo do mandarim, que é a língua chinesa. Foi mais fácil aprenderes o mandarim já a saberes o inglês? Realmente. Deu um impulso maior no caso. Normalmente, qual foi o processo que tu levaste para poderes dominar estes 6 idiomas? Tu falavas já o português, não é? O que aprendemos aqui na escola e tal. Depois aprendeste o inglês com o teu irmão da igreja, não é? O mandarim e os outros idiomas, como é que foi que aprendeste? Como é que foi este processo? Bem, para ser realista, né? No nosso país nós não temos assim tantas oportunidades, né? Porque, na verdade, eu adoraria imenso, né? Se pelo menos o governo nos desse mais oportunidades naquilo que consiste a criação de tanto instituições ou escolas relacionadas ao aprendizado de línguas. Mas se nós olharmos para aquilo que acaba por ser também um programa do nosso ensino geral, existe o inglês e o francês também, não é? Que depois há a possibilidade de ser escolhido para o aprendizado. Sim, mas eu me refiro de uma forma mesmo reforçada. Porque eu com o meu inglês do ensino médio ou inglês da 6ª classe, eu vou sair com o meu verbo to be. I am, you are e, bom, aí é o meu inglês, né? Mas se eu realmente precisar, eu me refiro a instituições, né, que se especifiquem, tipo, o foco principal seja mesmo o ensino da língua, conforme foi o caso do mandarim. O mandarim, eu tive que passar em uma instituição, né, que é o Instituto Confúcio, que fica situado no campus universitário Agostinho Neto. Eu tive que passar por esta instituição, que no caso os professores são todos chineses, tanto quanto o diretor, e é uma coisa ainda mais difícil. Por quê? Porque os professores não têm domínio da língua portuguesa. Quanto tempo levaste para aprender fluentemente o mandarim? Bem, eu acredito que eu levei, a princípio, 1 ano para começar a entender a coisa, que é entender a língua. Após isso, após 3 anos, é que eu me considero já, né, um falante da língua chinesa, no caso o mandarim. Repare, primeiro é que o indivíduo convidado, que fala mais de uma língua, no caso 6, não fala nenhuma língua angolana de origem banto, ou como é considerada por muitos como línguas nacionais, que no fundo não são bem línguas nacionais. Depois é que a apresentadora reafirma aquilo que é uma realidade e que o nosso currículo angolano, educacional angolano, estão estipuladas o ensino de 2 línguas estrangeiras, que é o inglês e o francês. Assukuyang. Que país é esse, meu? Por isso mesmo é que no livro, no e-book escrito e publicado por mim, eu trago um ensinamento ancestral dos nossos mais velhos, onde eles na língua umbundo dizem Mwandundu kakwetolondunge eteke ovelela isolhahe. Ou seja, aquele que não presta atenção quando está a ser educado, qualquer dia pode tornar o seu olho como acompanhante, carne ou molho. É isso que está a acontecer, que acontece com os angolanos. É isso que o governo e suas políticas de merda continuam a fazer. Nós estamos a tornar o nosso olho como acompanhante por não prestarmos atenção na educação ou no modelo de educação ancestral. Nós estamos a dar atenção, preocupação com línguas que não têm nada a ver conosco em detrimento, das nossas próprias línguas. Não que não devemos aprender língua de terceiros. Podemos e devemos. Mas é preciso, é importante, priorizarmos as nossas línguas. Tornar o nosso olho como acompanhante, carne ou molho, é o mesmo que dar um tiro no próprio pé. Por exemplo, quando você nega a tua identidade, e quando a gente fala de língua ou linguagem, também é um elemento de identidade cultural.
você automaticamente está a dar um tiro no próprio pé. É isso que se fez nesse programa de televisão pública de Angola. É isso que os angolanos, de modo geral, continuam a fazer. É isso que as políticas de merda continuam a fazer. Que situação, que país é esse, meu? Por isso mesmo, meu irmão, minha irmã, eu trouxe um material importante, um material forte, que é o livro. Você precisa ler. O link do livro está na descrição. Você precisa ler desse vídeo. Você precisa ler o e-book para ver se você se reencontre consigo próprio. Os angolanos precisam se encontrar consigo próprio.